Existem muitos lugares surpreendentes ao redor do mundo que permanecem pouco explorados ou até mesmo desconhecidos para a maioria das pessoas. Esses destinos inexplorados oferecem uma combinação única de beleza natural, culturas fascinantes e histórias ricas que aguardam para serem descobertas. Desde ilhas remotas no Pacífico até florestas densas na Amazônia, esses locais escondem segredos que podem surpreender até os viajantes mais experientes. E no vídeo de hoje nós vamos explorar alguns desses lugares incríveis que prometem aventuras únicas e experiências inesquecíveis, longe das trilhas turísticas convencionais. Então eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Vamos então passar aí por essa floresta tão linda, a Amazônia, que é conhecida frequentemente chamada de pulmão do mundo. É uma vasta e deslumbrante floresta tropical que se estende por 9 países da América do Sul, incluindo Brasil, Peru, Colômbia e Venezuela. Este ecossistema exuberante é um dos mais ricos em biodiversidade do planeta e abriga uma infinidade de espécies de plantas e animais, muitos dos quais ainda não foram catalogados. Ao adentrar a Amazônia, você é imediatamente envolvido por uma tapeçaria de verdes vibrantes. As árvores gigantescas se erguem em direção ao céu, enquanto uma variedade de plantas exóticas floresce no solo da floresta. A diversidade de fauna é igualmente impressionante. Macacos brincando nas copas das árvores, onças pintadas se movendo silenciosamente entre a vegetação e uma infinidade de aves coloridas que enfeitam os céus. Os rios da Amazônia são majestosos, como o próprio rio Amazonas e seus afluentes. São artérias vitais que sustentam a vida na floresta. Navegar por esses rios oferece uma perspectiva única da floresta e suas margens repletas de vida. Os igarapés, canais estreitos, escondem segredos incríveis, como peixes coloridos e jacarés à espreita entre as sombras. A Amazônia também é lar de diversas comunidades indígenas que vivem em harmonia com a natureza. Cada grupo possui sua própria cultura, tradições e conhecimentos sobre flora e fauna locais. Visitar essas comunidades pode proporcionar uma compreensão mais profunda da relação entre os povos nativos e a floresta, além de oferecer experiências enriquecedoras através de danças tradicionais, artesanato e culinária local. Mas ainda existem regiões da Amazônia que permanecem inexploradas ou pouco acessíveis ao turismo convencional. Essas áreas remotas guardam mistérios antigos, como ruínas de civilizações perdidas e espécies raras que podem nunca ter sido documentadas. O acesso a esses lugares pode ser desafiador, mas as recompensas são inestimáveis para os aventureiros dispostos a se aventurar fora dos caminhos tradicionais. À medida que a Amazônia enfrenta ameaças como desmatamento e mudanças climáticas, iniciativas de conservação
estão se tornando cada vez mais importantes. Muitas organizações estão trabalhando para proteger essa rica biodiversidade e promover práticas sustentáveis que beneficiem tanto o meio ambiente quanto as comunidades locais. A Amazônia é um tesouro natural que oferece uma beleza inexplorada e experiências únicas para aqueles que buscam se conectar com a natureza e seu estado mais puro. Vamos agora ao segundo local quase inexplorado do planeta. É a famosa Antártica ou Antártida, conhecido como o continente mais isolado e inóspito do planeta. É uma terra de beleza impressionante e mistérios são revelados com suas vastas extensões de gelo, montanhas majestosas e uma vida selvagem única. A Antártida oferece uma experiência que poucos têm a oportunidade de vivenciar. Paisagens glaciares deslumbrantes, pois ao chegar à Antártica, você é imediatamente envolvido por um mundo de gelo. As geleiras imensas se estendem até onde a vista alcança, com suas tonalidades de azul intenso, refletindo a luz do sol. As formações de gelo, como icebergs flutuantes que se desprendem das calotas polares, criam cenários de tirar o fôlego. Cada iceberg é único, esculpido pelo tempo e pelas forças da natureza, oferecendo um espetáculo visual impressionante. Existe também vida selvagem, pois é o lar de uma verdadeira, incrível selvagem que se adapta ao ambiente extremo, como pinguins, imperador, o pinguim de Adélia, que desfilam em colônias ao longo da costa, enquanto focas e leões marinhos descansam nas rochas cobertas de gelo. As baleias também podem ser vistas nas águas circundantes, incluindo orcas e baleias jubarte, que migram para essa região em busca de alimento. Além de sua beleza natural, a Antártica é um centro vital para a pesquisa científica. Estações de pesquisa de vários países estão espalhados pelo continente, onde os cientistas estudam o clima, a biodiversidade e os ecossistemas únicos da região. Visitar essas estações pode proporcionar uma visão fascinante sobre o trabalho realizado para entender as mudanças climáticas e seu impacto no planeta. A história da exploração da Antártida é repleta de aventuras audaciosas, desde as expedições de Ernest Stanleyton até as viagens contemporâneas em busca do desconhecido. A narrativa dos exploradores que enfrentaram condições extremas para desbravar esse território inóspito é inspiradora. Museus e centros interpretativos nas estações de pesquisa frequentemente compartilham essas histórias emocionantes com os visitantes. Embora algumas áreas da Antártida sejam populares entre os turistas, vastas regiões permanecem inexploradas ou até mesmo pouco acessíveis. Esses locais remotos guardam segredos antigos sobre a história geológica da Terra e podem abrigar espécies ainda não descobertas. A exploração dessas áreas exige coragem e determinação, mas as recompensas podem ser experiências únicas em meio à natureza intocada.
A Antártida é um destino que combina beleza natural impressionante com um senso profundo de aventura e descoberta. Cada visita promete momentos inesquecíveis, desde caminhadas sobre o gelo até avistamentos de vida selvagem em seu habitat natural. À medida que continuamos a explorar este continente remoto, a importância da conservação se torna cada vez mais clara. Proteger essa maravilha natural é essencial para garantir que as futuras gerações possam também vivenciar a sua beleza inexplorada. Terceiro, vamos falar agora para um lugar inexplorado, que são as Ilhas do Pacífico, pois é um vasto arquipélago que se estende por milhares de quilômetros. São um destino de beleza inexplorada e diversidade cultural, com suas praias de areia branca, águas cristalinas, vulcões majestosos e uma rica herança indígena. Essas ilhas oferecem uma experiência única para os viajantes. Bora se aventurar na Polinésia Francesa. Ela é famosa por suas lagoas azul turquesa e montanhas cobertas de vegetação. O que muitos não sabem é que, além das montanhas cobertas de vegetação, existem luxuosos resorts. A ilha possui trilhas para caminhadas que levam a mirantes deslumbrantes. Uma caminhada até o Monte Otemano recompensa os visitantes com vistas panorâmicas da ilha e do oceano circundante. As Ilhas Cook são um verdadeiro paraíso tropical, com uma combinação de cultura vibrante e paisagens deslumbrantes. Rarotonga, a maior das ilhas, oferece cachoeiras ocultas e trilhas pela floresta tropical. A ilha de Aitutaki é famosa por sua lagoa cristalina e pequenos motus, ilhotas, perfeitos para snorkeling e relaxamento em praias isoladas. E tem também os Mistérios de Palau, que é um destino menos conhecido, mas repleto de maravilhas naturais. Suas lagoas azuis são rodeadas de formações rochosas dramáticas e recifes de corais vibrantes. O famoso Lago das Medusas, onde milhões de medusas são urticantes, flutuam tranquilamente. É uma experiência única. Além disso, Palau possui uma rica história cultural e sítios arqueológicos que contam a história dos antigos habitantes da região. Vanuatu é um arquipélago com mais de 80 ilhas, onde a natureza permanece praticamente intocada. A ilha de Taná abriga o ativo vulcão Yesur, onde os visitantes podem testemunhar erupções vulcânicas ao vivo. As comunidades locais ainda preservam tradições culturais antigas e oferecem experiências autênticas aos visitantes que desejam aprender sobre suas vidas. As Ilhas Marquesas são conhecidas por sua beleza selvagem e rica cultura polinésia. Com montanhas íngremes, vales profundos e costa acidentada, essas ilhas são ideais para caminhadas e exploração. A arte local, incluindo esculturas em madeira e tatuagens tradicionais, reflete a rica herança cultural das comunidades que habitam as ilhas. E também o refúgio em Fiji. Fiji é uma famosa por suas praias paradisíacas e hospitalidade calorosa.
além das atividades típicas como mergulho e snorkel nos recifes de corais coloridos. Fiji também oferece oportunidades para explorar a cultura local através de danças tradicionais e festivais comunitários. As ilhas menos visitadas, como Kadavu e Taveuni, oferecem um ambiente mais tranquilo e autêntico. As ilhas do Pacífico realmente são um tesouro de beleza natural e diversidade cultural esperando para ser explorado. Cada ilha oferece algo único, desde paisagens deslumbrantes do turismo convencional até aos viajantes mais experientes para receber inesquecíveis lugares e informações de uma ilha do Pacífico tão entusiasmada. Uma viagem mágica e cheia de descobertas. Vamos agora das ilhas do Pacífico para o deserto do Atacama. O deserto do Atacama, localizado no norte do Chile, é frequentemente considerado o deserto mais árido do mundo, com uma extensão de aproximadamente 1.000 quilômetros de comprimento e uma largura que varia de 100 a 200 quilômetros. O Atacama se estende entre a Cordilheira dos Andes, a leste, e o Oceano Pacífico, a oeste. Este ambiente extremo não apenas fascina geólogos e climatologistas, mas também atrai turistas e cientistas de diversas áreas devido à sua singularidade e biodiversidade peculiar. O Atacama é caracterizado por suas paisagens deslumbrantes, que incluem vales secos, montanhas majestosas, salinas e vulcões imponentes. A precipitação média anual na região é inferior a 1 milímetro em algumas áreas e em certas partes do deserto não chove há décadas. Essa aridez é resultado da presença da corrente de Humboldt, que resfria as águas costeiras e inibe a formação de nuvens carregadas de umidade. Além disso, a Cordilheira dos Andes atua como uma barreira natural, bloqueando as massas de ar úmido que vêm do oceano. Apesar das condições extremas, o deserto do Atacama abriga uma variedade surpreendente de vidas. Plantas como a lareta, a zorela compacta e várias espécies de cactos desenvolveram adaptações notáveis para sobreviver com pouca água. Durante os raros períodos de chuva, especialmente quando ocorre o fenômeno El Niño, o deserto floresce temporariamente com uma explosão de cores vibrantes, atraindo a atenção de fotógrafos e biólogos. Além da flora, a fauna também se adaptou com um ambiente severo. Espécies como flamingos, raposas e lagartos são comuns na região. As aves migratórias visitam o deserto em busca de alimento nas lagoas salinas formadas por águas subterrâneas. O deserto do Atacama também possui um rico patrimônio cultural. Antigas civilizações indígenas, como os atacamenos e os diaguitas, que habitaram a região por milhares de anos. Eles desenvolveram técnicas agrícolas sofisticadas para cultivar em condições adversas e deixaram um legado arqueológico significativo
que inclui ruínas, cerâmicas e arte rupestre. Hoje, o deserto é um local importante para a comunidade local que preservam suas tradições culturais enquanto se adaptam à modernidade. O turismo sustentável tem se tornado uma fonte crescente de renda para essas comunidades, permitindo que compartilhem sua herança cultural com visitantes de todo o mundo. Além de sua beleza natural e importância cultural, o deserto do Atacama é um local privilegiado para a pesquisa científica. A combinação do céu limpo e seco faz dele um dos melhores lugares do mundo para a observação astronômica. Vários observatórios internacionais estão localizados na região, permitindo aos cientistas estudarem astros distantes com clareza e sem precedentes. O deserto do Atacama é um exemplo fascinante da resiliência da vida em condições extremas. Sua aridez não apenas moldou uma paisagem única, mas também influenciou as culturas humanas que ali prosperaram ao longo da história. Com suas características geográficas impressionantes, biodiversidade adaptada e importância científica crescente. O Atacama, por sua vez, é um exemplo fascinante de resiliência. Muitas culturas foram influenciadas com suas características impressionantes e continua sendo um tema intrigante para pesquisadores e visitantes. A preservação desse ecossistema único é fundamental para garantir que futuras gerações possam também apreciar suas maravilhas naturais e aprender com as lições que ele oferece sobre a adaptação e sobrevivência em ambientes adversos. Vamos agora falar sobre o Himalaia e as cordilheiras dos Andes, pois essas majestosas cadeias montanhosas não são apenas impressionantes em sua altura e beleza, mas também ricas em história, cultura e biodiversidade. O Himalaia, que se estende por cerca de 2.400 quilômetros ao longo da fronteira entre a Índia, Nepal, Butão e China, é a cordilheira mais alta do mundo. Ele abriga algumas das montanhas mais icônicas do planeta, incluindo o Monte Everest, que, com 8.848 metros de altura, é o pico mais elevado da Terra. Além do Everest, outras montanhas notáveis também estão lá, como a K2 e a Kangchenjunga. O Himalaia é composto por várias cadeias montanhosas paralelas, com vales profundos e glaciares que alimentam muitos rios importantes da região, como o Ganges e o Indo. A geologia do Himalaia é resultado da colisão entre a placa tectônica indiana e a placa tectônica euroasiática, há cerca de 50 milhões de anos. A região do Himalaia possui uma biodiversidade impressionante. Suas florestas variam desde florestas tropicais nas encostas mais baixas até tundras alpinas nas altitudes elevadas. O ecossistema
Abriga uma variedade de espécies endêmicas, incluindo o panda vermelho, o leopardo das neves e diversas variedades de plantas medicinais. Culturalmente, o Himalaia é significativo para várias religiões. É considerado sagrado no hinduísmo e no budismo. Muitos peregrinos visitam a região para explorar templos antigos e participar de práticas espirituais. Já a Cordilheira dos Andes são uma cadeia montanhosa mais longa do mundo, estendendo-se por mais de 7.000 quilômetros ao longo da costa ocidental da América do Sul. Eles atravessam 7 países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Argentina. As montanhas variam de altitude. O Aconcagua é o pico mais alto dos Andes e também da América do Sul, atingindo 6.961 metros. Os Andes são conhecidos por sua diversidade geológica e climática. A cordilheira inclui regiões áridas como o deserto do Atacama, no Chile, e áreas tropicais nas florestas nubladas do Equador. Os Andes possuem uma rica biodiversidade devido à sua variedade de climas e ecossistemas. Os Andes, a flora, inclui espécies de orquídeas e árvores como a quina, fonte da quinina. A fauna também é diversificada. Animais como a ilhama, a alpaca e o côndor andino são emblemáticos da região, pois os Andes têm uma profunda importância cultural para os povos indígenas que habitam a região há milênios. Civilizações antigas, como os Incas, desenvolveram sociedades complexas, com práticas agrícolas sofisticadas nas encostas das montanhas. Hoje em dia, muitos descendentes dos Incas ainda preservam suas tradições culturais. Embora ambas as cordilheiras, tanto os Himalaia como os Andes, são impressionantes em suas próprias características únicas, existem algumas diferenças entre elas de forma notável. Por exemplo, a altura, geologia, biodiversidade e também a cultura. O Himalaia abriga as montanhas mais altas do mundo, enquanto os Andes são a cadeia montanhosa mais longa. O Himalaia é o resultado da colisão tectônica relativamente recente entre placas continentais. Já os Andes têm uma história geológica mais longa relacionada à subducção de placas oceânicas sob placas continentais. Na biodiversidade, ambos os sistemas montanhosos possuem riqueza. No entanto, os Andes apresentam uma maior variedade de climas devido à sua extensão longitudinal. E por fim, culturalmente, ambas as cordilheiras têm uma rica herança cultural associada aos povos indígenas. No entanto, as tradições específicas variam significativamente entre as culturas que habitam essas regiões. O Himalaia e o Andes são verdadeiros tesouros naturais do nosso planeta. Eles não apenas oferecem vistas deslumbrantes e desafios para alpinistas e aventureiros,
mas também desempenham papéis cruciais na ecologia global e na cultura das populações locais. Estudar essas cordilheiras nos permite entender melhor as forças geológicas que moldaram o nosso mundo e a interconexão entre natureza e cultura humana ao longo da história. E saindo das cordilheiras, vamos agora falar sobre as cavernas subaquáticas, pois elas são fenômenos e formações geológicas fascinantes que nos revelam muito sobre a história da Terra e os processos que moldam o nosso planeta. As cavernas subaquáticas, também conhecidas como grutas submersas ou cavernas, são cavidades ou túneis formados em rochas, geralmente em calcário, que ficam parcialmente ou totalmente inundadas. Elas se formam através de processos de erosão e dissolução, principalmente pela ação da água ao longo dos períodos. A formação de cavernas subaquáticas geralmente começa com a erosão química do calcário, ou seja, a água da chuva, que é levemente ácida devido ao dióxido de carbono que absorve do ar, infiltra-se no solo e se mistura com materiais orgânicos. Quando essa água penetra nas fissuras do calcário, ela dissolve lentamente as rochas. Com o tempo, as fissuras se ampliam e formam túneis e cavidades maiores. Esse processo pode levar milhares a milhões de anos. Eventualmente, essas cavernas podem ser inundadas por elevação do nível do mar ou por outros fatores hidrológicos. Quando isso acontece, parte ou toda a caverna fica submersa embaixo da água. A caverna de Blowhole, localizada em Belize, é famosa por sua forma circular e profundidade impressionante. É um destino popular para mergulhadores devido à sua incrível biodiversidade marinha. Tem também a caverna de Calbutt. Embora não sejam totalmente subaquáticas, essas cavernas nos Estados Unidos têm partes que podem ser inundadas. Elas são conhecidas por suas formações de estalactites impressionantes. Na península de Yucatán, no México, existem extensos sistemas de cavernas subaquáticas que eram sagrados para os maias e serviam como fontes de água doce. As cavernas abrigam ecossistemas únicos e muitas vezes isolados. Muitos organismos adaptados à vida em cavernas não são encontrados em nenhum outro lugar. Esses podem incluir peixes cegos, crustáceos e micro-organismos. A falta de luz solar cria condições especiais onde a fotossíntese não é possível. Portanto, esses ecossistemas dependem de outros tipos de cadeias alimentares, como a decomposição da matéria orgânica ou a simbiose com micro-organismos. As cavernas subaquáticas são locais valiosos para pesquisas científicas sobre geologia, biologia e climatologia. Elas podem conter registros históricos sobre mudanças climáticas ao longo dos milênios. Muitas dessas cavernas estão conectadas a aquíferos subterrâneos que fornecem água doce para as comunidades locais.
As cavernas atraem turistas e mergulhadores interessados em explorar esses ambientes únicos. Isso pode gerar receita para as comunidades locais, mas também destaca a importância da conservação desse ecossistema delicado, pois são tesouros naturais que oferecem uma janela para entender tanto a história geológica da Terra quanto a biodiversidade única que prospera em ambientes extremos. E para finalizar, sobre os locais de difíceis acessos e locais pouco explorados, nós vamos agora para as regiões polares, que são áreas fascinantes e únicas do nosso planeta, repletas de características geográficas, climáticas e ecológicas distintas, pois as regiões polares referem-se às áreas situadas perto dos polos norte e sul da Terra. Elas são caracterizadas por temperaturas extremamente frias, gelo permanente e uma biodiversidade adaptada às condições rigorosas. As principais regiões polares são o Ártico, a Antártida, que possuem várias características. Nós já falamos aqui um pouco, mas vamos então falar sobre o Ártico, localizado no hemisfério norte. O Ártico é uma região que inclui o Oceano Ártico e partes dos países como Canadá, Rússia, Noruega, Dinamarca, Groenlândia e Estados Unidos, ou Alasca. A Antártida, ou Antártica, que nós já falamos no vídeo de hoje, situado no hemisfério sul. Ela é um continente coberto por uma espessa camada de gelo e é o lugar mais frio da Terra e não possui população nativa permanente. Vamos então às características dessas regiões polares. Ambas as regiões experimentam temperaturas extremamente baixas. No inverno, as temperaturas podem cair a menos 50 graus Celsius. Durante o verão, as temperaturas podem subir um pouco, mas ainda permanecem frias em comparação com outras regiões do mundo. Nas regiões polares, ocorrem fenômenos como o sol da meia-noite, onde o sol não se põe durante o verão, e a anoitecer também não possui muitas coisas, luz solar, pois não há luz solar durante o inverno, na noite polar. As regiões polares são cobertas por grandes extensões de gelo e neve. Na Antártida, cerca de 70% da água doce do planeta está armazenada em forma de gelo. Nas áreas costeiras do Ártico, encontramos a tundra, um bioma caracterizado por vegetação rasteira adaptada ao frio. Apesar das condições severas, as regiões polares abrigam uma variedade surpreendente de vida. Inclui ursos polares, focas, morsas e várias espécies de aves migratórias. Os ursos polares são particularmente bem adaptados ao ambiente gelado e dependem do gelo marinho para caçar. A Antártida tem uma fauna menos diversificada em relação ao Ártico. Os pinguins são os habitantes mais icônicos da região. Espécies como o pinguim imperador são adaptadas para viver em condições extremas. A vegetação nas regiões polares é limitada devido ao clima rigoroso. Na tundra ártica encontramos musgos, líquens e algumas plantas herbáceas que conseguem sobreviver ao frio intenso. As regiões polares desempenham um papel crucial
na regulação do clima global. O gelo reflete a luz solar de volta para o espaço, ajudando a manter temperaturas mais baixas no planeta. As regiões polares estão entre as mais afetadas pelas mudanças climáticas. O derretimento do gelo polar contribui para a elevação do nível do mar e altera padrões climáticos globais. Devido à sua singularidade ecológica e geológica, as áreas polares são locais importantes para pesquisas científicas sobre as mudanças climáticas do mundo, biologia e geologia. São ambientes extraordinários que nos ensinam muito sobre a resiliência da vida em condições extremas e sobre os impactos das atividades humanas no clima da Terra.